Oi! Esses dias eu tava passando pelos comentários aqui do meu canal e um comentário em específico chamou muito a minha atenção. A trindade das fanfics que foram longe demais. 50 tons de cinza, 365 dias e Baby Girl. Esse comentário foi deixado num vídeo de Baby Girl, talvez você já tenha visto esse vídeo. E eu fiquei muito intrigado porque eu nunca nem tinha ouvido falar sobre um desses filmes. E eu tô falando de 365 dias. E eu tenho saudade do João do passado que não tinha assistido a esse filme, porque no vídeo de hoje ele vai ser um pouco diferente. Eu gravei a minha reação assistindo esse filme e eu vou contar um pouco de como foi a minha experiência assistindo essa obra cinematográfica no vídeo de hoje. Eu não sei o que esperar desse filme, na verdade eu tenho uma pequena noção. Bom, diferente de Baby Girl, que pelo menos tem uma estética, é um filme que ele dá pra dizer que ele tem um mood, vamos lá. E também ele tem uma atriz muito boa, que é a Nicole Kidman. Agora, 365 dias, ele não tem nenhum desses atributos, é simplesmente uma fanfic no seu mais puro estado. E eu passei por uma catarse cinematográfica realmente, primeiro quando eu descobri o porquê do nome do filme ser 365 dias. Eu acho que só isso já fala basicamente tudo que tu precisa saber sobre esse filme. Bom, o nome do filme é 365 dias porque um mafioso italiano, eu vou chamar ele do Alpha, pra gente poder se situar um pouco melhor aqui no nosso vídeo, ele vai ser o Alpha. E eu não preciso nem dizer porque ele vai ser chamado de Alpha, porque ele é o Alpha, né? Pesquisa homem no Google, provavelmente vai aparecer o Alpha. E ele se apaixona por uma mulher depois que ele vê ela na praia num dia aleatório e decide sequestrar essa garota, que a gente vai chamar de Loba. Nós vamos chamar ela de Loba aqui para facilitar o nosso entendimento. E a Loba, então, ela é sequestrada pelo Alpha e mantida num castelo que tem fotos dela, não são fotos tipo um porta-retrato, é um outdoor. Só que o Alpha, ele na verdade, ele é um Alpha em todos os sentidos, então ele não vai forçar uma mulher a ficar com ele. Ele vai fazer com que ela tenha vontade de ficar com ele. E ele, inclusive, delimita um período pra ela. Ele fala, olha, você tem 365 dias pra se apaixonar por mim, pra querer pegar no meu... E o resto, mano, é história. E é engraçado que logo no início do filme, o pai do Alpha dá um discurso de que ele tem que se preparar e ele tem que logo crescer e virar um adulto, porque a qualquer momento pode acontecer uma coisa com o pai do Alpha e o Alpha vai ter que se tornar o líder da máfia. O que o Alpha não esperava é que isso ia acontecer segundos depois do pai dele ter falado isso. E basicamente esse é o papel do pai do Alpha nessa cena, é passar o bastão da máfia. E foi mais rápido do que a gente imaginava, né? Bom, depois da morte do pai do Alpha, o que se sucede é um monte de burocracia em relação ao dinheiro que o pai dele deixou e o que vai acontecer com esse império. E aí a gente vê que a Loba, né, ela trabalha no meio financeiro, ela trabalha num meio muito burocrático, num meio muito sério. O terninho é o dress code, não é verdade? Mas tudo isso pra ela chegar em casa e o marido dela tá jogando Call of Duty, tá falando no Zap com os amigos, vendo um jogo do, sei lá, falem um time polonês de futebol aí, eu não conheço. É o homem que não se cuida, é o homem que corta a unha do pé na pia, e esquece do aniversário dela, trai ela, tá ligado? É o cara que, enquanto que a mulher se arruma com um vestido de gala na viagem deles, ele tá usando uma bermuda camuflada e uma regata. Pô, mas também dá pra entender ela não gostar do marido, né? O cara tá de bermuda enquanto que ela tá lindíssima de vestido, e o cara tá vestido, tipo, no maior look turista possível. Dá pra entender por que essa mulher, ela se contenta com pouco, não é verdade? E na verdade não é nem se contentar com pouco, porque esse é um filme basicamente sobre uma síndrome de Estocolmo, né? A mulher é sequestrada e ela tem inclusive um prazo pra se apaixonar, só que ela nem demora 365 dias, ela demora 2 meses pra se apaixonar pelo Alpha. O cara é o Alpha mesmo. Bom, eu vou ter um grande desafio nesse vídeo, que é não ser desmonetizado, porque esse é um filme que, se a gente tirar as cenas de sexo, deve sobrar uns 25, 30 minutos aí corridos de filme, então eu vou dar o meu melhor. YouTube, não me desmonetize, porque o vídeo de Baby Girl vocês já me pegaram, tá? Eu não vou deixar isso acontecer por uma segunda vez. Enquanto que a Loba tá com um marido infeliz, o Alpha tá solto pelo mundo, não tem uma mulher que não se apaixona pelo Alpha. Quem é que não vai gostar desse peito cabeludo? Peito cabeludo, mano? Toda mulher quer dar pra esse cara. Tudo isso enquanto que o colega de máfia tá no lado comendo um amendoim torrado no avião, né?
Para tentar melhorar um pouco o casamento, a loba e o marido dela vão viajar para uma ilha da Europa e lá acontecem as coisas mais bizarras. Por exemplo, ela tá caminhando no meio do hotel e do nada, como o Batman surgindo das sombras, o Alpha aparece atrás dela e fica cheirando o cangote dela. Inclusive eu dei risadas sinceras nessa cena porque eu ainda não tinha pegado o clima do filme. Inclusive isso é algo que o filme não tem. Diferente de Baby Girl, novamente, Baby Girl pelo menos tem um clima. Esse filme não tem clima nenhum, a edição é feita no modo caralho, as músicas se sobrepõem, daqui a pouco o clima tá triste, ele já vai pra um tesão indescritível. Que isso, cara? Você tá perdido por aqui. Mano, o cara surgiu do nada, das sombras, e ele sumiu. Legal, ele é basicamente uma assombração tarada. Bom, no outro dia ela tá tomando um banho de sol com uma amiga, o maridão chega usando uma camiseta estampada que só a alta costura europeia consegue proporcionar. Ai, tá dando um cartão, um imã de geladeira de aniversário. E a mina gravando. Belo casamento, até onde as pessoas vão pra não se divorciarem. Bom, de noite ela decide dar uma caminhada pelas ruazinhas da Europa quando um capanga aparece atrás dela e leva ela pra um castelo. Bonacera, Catiuxa. Lá ela acorda meio grog, ela vê que ela foi dopada, ela acorda num castelo gigantesco que mistura alguns elementos meio contemporâneos, como uma iluminação legal, um chuveirão gigante no quarto. E o mais bizarro é que enquanto que ela vai acordando, ela percebe que tem um quadro gigantesco dela nesse castelo, já vai pegando os traços de psicopatia do Alpha. E aí a gente tem o primeiro encontro do Alpha com a loba, que é quando ele explica que ela foi sim raptada. E o cara apareceu de novo como se... Ele surge como se não fosse nada. Meu Deus, gente, esse filme é muito pior do que eu imaginava. E que ela não tem escapatória, ela só vai poder sair daqui a 365 dias e ela vai estar apaixonada por ele tem total certeza disso. Afinal, o cara é basicamente o Batman mesmo, ele aparece atrás dela, daqui a pouco ele não tá, ela levanta e ele já tá no outro lado do quarto, né? Cara, a noção de espaço desse filme, ela não existe. O cara surge do nada, ele tá no outro lado da sala. Claro, do cara que acabou de te sedar. Acho que é uma boa ideia tomar um drink. E ele sempre para numas poses muito alfa, sabe? Observando o horizonte, mão no bolso, camisa sempre aberta pra mostrar o peito depilado. Mano, o alfa é diferenciado. Aí tem uma cena em que ele desce pra um porão onde parece uma peça de parmesão gigante que tá preso uma espécie de capanga. Essa cena basicamente ela serve pra limpar um pouco a barra do alfa e mostrar que ele não é um cara muito ruim. Ele sequestra a mulher por algum desejo psicopata, mas ele também mata capangas que contribuem pro tráfico humano. Então ele é um bom garoto, entendeu? Ele na verdade só tem um tesão indescritível. Por um segundo eu achei que era o marido dela. O cara tá preso numa peça gigante de parmesão. Ah, então ele também é o bom moço. Ele não é só o cara que sequestra uma mulher qualquer. Bom, a loba, ela já aceitou meio que o destino dela, né? Ela acorda e tá o maluco sentado na janela, sem camisa, olhando pra ela. Vão ser 365 dias bem longos. Como ele tenta conquistar ela, é levando ela pra comprar uma lingerie, pra comprar um vestido, pra comprar um sapato. Então ele e os capangas, né, levam ela pra uma vilazinha na Europa. Ela vai provar várias roupas, ela tem o dia de princesa dela e aquilo quase que é o suficiente pra fazer ela gostar do cara, porque nesse momento ela tenta fugir, só que ela tenta fugir do modo mais displicente possível. Ah, se eu conseguir fugir tudo bem, se não, nem tá tão ruim aqui, né? Ela vai falar com os policiais e ela vê que os policiais na verdade são comprados pela máfia e eles veem o Alpha parado igual o Bruce Wayne lá no canto, então eles só falam, ok, have a good day. Bom, depois de receber alguns mimos, ela acorda na cama com o Alpha no lado dela, não apenas sem camisa, mas flexing. E é quando eles vão tomar um banho junto. E ela dá, assim, uma manjada na roupa. Aparece um penis. It's a penis. Penis. E ela muda de opinião muito rápido, porque da mesma forma que ela escolheu tomar um banho com ele de manhã, quando ele fala que eles vão viajar para um outro lugar, ela diz que não e é amarrada no avião contra sua vontade, enquanto que ele coloca a mão dele nela, no lado de todos os capangas da máfia, o que eu começo a imaginar, coitado dos mafiosos, na real, por passarem por esse constrangimento. Ela já mudou de ideia. Por que ela tá presa? Ela não tava gostando do cara. Esse filme, ele vai virar só isso? Mano, isso é errado em tantos níveis.
e camadas. Mas uma coisa que a gente tem que concordar é que as locações desse filme são sensacionais. Se a gente tira os atores e os diálogos, fica realmente um filme da hora. E é nesse Coliseu que ela dá mais um charme em cima do Alpha, que é quando ela toma um sorvete de uma forma meio estranha e decide se jogar numa fonte pra incomodar o Alpha. Bom, daí nessa viagem talvez a gente chegue na cena mais vergonha alheia, na cena mais crinjolas desse filme, que é quando eles estão num hotel e o hotel ele tem nada mais, nada menos do que uma imagem gigantesca do Alpha do lado de um leão. É porque o leão é o Alpha, né? São dois alfas na foto. E óbvio que tem uma foto dele com um leão. Pega. Ele prende a loba na cama com umas correntes, só que ele é um homem muito correto, o Alpha é muito correto, ele não vai fazer nada que ela não queira. Então o que acontece é que ele prende ela, ele chama uma mulher da profissão das mais antigas pra entrar no quarto e mostra pra loba o que ela tá perdendo. Ó o que tu tá perdendo aí. E a convicção que ele tem de que ele é irresistível é algo... A autoestima do homem é complicado. Que horror, que horror, que horror, que... brega. O que ele vai fazer agora? Uma calistenia, hein? Olha, gata, vou fazer a bandeira humana aqui. Todo mundo sabe que não tem mulher que resista a ser amarrada numa cama enquanto que ele olha pra própria imagem com um leão, não é verdade? Só que isso só serve de combustível pra loba chamar cada vez mais a atenção do Alpha, até chegar no ponto dela ir com um vestido que todo mundo considerou curto e na verdade eu não achei nem um pouco diferente das outras roupas que ela tava usando, eu achei ok, na verdade. Ela vai pra uma balada, ela dá em cima de um colega de profissão do Alpha, e aqui quando eu falo colega de profissão era um outro mafioso, o que acaba acarretando ele em puxar uma arma no meio da balada e matar esse cara. E ele ainda fala pra ela que ele não tinha escolha, que ele tinha que fazer isso porque mexeu com a honra do Alpha. Não tem como ter dois leões nessa selva. Ai, mano, sério. Ele tá incomodado que ela foi com um vestido curto, é isso? O mesmo cara que tava colocando a mão nela no avião cheio de gente? Não entendi. Minha irmã, se valoriza. Depois de receber essa notícia, a máfia do Alpha, eles precisam lidar com um grande problema, que é uma guerra entre famílias, que segundo ele foi ocasionada por ciúmes pela mulher, que é quando eles estão numa lancha, no meio de uma discussão, e ela cai na água. E quem vai salvar ela, é óbvio, é o Alpha se joga na água e não faz quase nada, ele só pega ela e leva de volta pra lancha. E isso foi o suficiente pra ela se apaixonar pelo cara. Oh meu Deus, que homem. E aí o filme deixa muito, muito, muito claro que eles transam muito. E tem sexo nesse jogo. Ah, e agora que ele salvou a vida dela, ela vai se apaixonar por ele, pelo cara que sequestrou ela, pelo cara que prendeu ela na noite anterior. Ai meu Deus, isso é errado em tantos níveis. Eu não vou poder mostrar nada disso no YouTube. Vai estar tudo censurado. Todo vídeo vai ter um grande blur. E pra não ter que censurar tudo aqui, botar vários bips e blur na tela, eu vou usar uma frase de um grande filósofo do YouTube pra descrever o que acontece. E tem sexo nesse jogo. E essa segunda metade do filme, ela consegue ser muito pior do que a primeira metade. Tem uma vibe meio filme do Antônio Bandeiras, que ele ensina um tango num baile de máscaras que eles vão. E aí nesse baile de máscaras, eles encontram uma outra mulher. Todo mundo quer um pedaço do Alpha. E essa mulher que eles encontram, ela fala que ela vai matar a loba, porque a loba roubou o que era mais importante na vida dela, que era o Alpha. Então a gente entende ali que era uma ex-namorada dele, uma ex-mulher do cara. Tá, só que o filme vai virar uma perseguição da ex do cara tentando capturar a atual. E aí tu já vai pegando a intriga de novela mexicana que vai se criando aí. E pra segurança da loba, o Alpha manda ela de volta pra Polônia, onde ela vai na casa de uma amiga dela que fala: oi amiga, sua louca, onde é que você tava? Bom, eu fui sequestrada por um mafioso e eu me apaixonei por ele e eu quero me casar com ele, basicamente. Ele tem uma pegada mais protetora. É o Alpha, né? Não adianta, é o Alpha. E nada melhor do que mudar o nosso visual quando a nossa vida tá muito chata. Ser sequestrado por um mafioso não é o suficiente. Que é quando a loba decide mudar o seu visual e ela dá uma platinada no cabelo. Ela fica loira. Lembrou um pouco a Selena Gomez no Emília Pérez. Inclusive, esse filme consegue ser bem pior que Emília Pérez. Bem pior. Aí elas decidem sair pra noite e a loba encontra o ex-marido. E o Alpha, ele tem uma habilidade que é aparecer nos lugares realmente como se ele fosse uma sombra. Quando a loba e o ex-marido dela
estão indo pro apartamento, eles abrem a porta e estão discutindo, não tem ninguém sentado numa poltrona. Um segundo depois tá o Alpha ali, na posição mais alfa possível, só falta tá fumando um charutão, né? E aquilo é o suficiente pro carecão lá falar, ó, tá de boa pra mim, na real, tchau. E a partir daí o filme vai se encaminhando pro seu final, que na verdade não é um final, porque tem um grande cliffhanger pra sequência. O filme poderia facilmente se chamar 60 dias, porque leva apenas 2 meses pra Loba se apaixonar pelo Alpha, ir num casamento de uns amigos e pegar o buquê, apresentar o Alpha pros pais dela, fazer planos para o casamento, engravidar do Alpha, tudo isso em 2 meses, tá? E a vida, ela vai ser linda dos dois, eles se conheceram na melhor forma possível. Papai, como é que você conheceu a mamãe? Eu sequestrei ela e coloquei ela num castelo com fotos gigantes de 2 metros de altura dela. Pai é foda. Bom, só que o Alpha, ele não pode ter tudo nessa vida, porque no final, quando o homem tem tudo nas suas mãos, a mulher tá grávida, eles vão se casar, tudo desmorona quando ela tá indo pro castelo, sendo levada pelos motoristas e ela some. Eu não sei se ela morreu, se ela foi sequestrada, porque eu fico imaginando, se ela morreu, a sequência vai ser o quê? Ele sequestrando outra mulher? Ou então, se ela foi sequestrada, é ele indo atrás dela? Ou é ela se apaixonando pela outra pessoa que sequestrou ela? Bom, talvez a gente nunca vai saber, na verdade?